Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre saúde psicológica, principalmente depois desses 2 anos de isolamento social em que fomos aí impostos, a cumprir por causa da pandemia da Covid-19. Conosco está a doutora Vanessa Rodrigues, ela que é especialista em aprendizagem emocional. Vamos conversar com ela. E aqui ao meu lado também está o Carlos Giacomelli. Primeiro vamos cumprimentar a convidada. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite e pela importância da pauta estar hoje aqui nesse programa. Posso começar? Pode, fique à vontade. Doutora, a gente tem vivido uma pandemia muito difíceis 2 últimos anos, e isso tem respingado bastante nas crianças e nos adolescentes, principalmente agora com o retorno às aulas. Eles têm enfrentado um mundo que há muito tempo eles estavam longe. Você que estuda profundamente esse assunto, tem percebido muita dificuldade dos adolescentes, das crianças em retornar a esse convívio? Como é que tem sido essa volta? Sim. Primeiro, a gente precisa pontuar que esse não é um caso isolado, assim. Já há algum tempo, a gente, vários estudos vêm apontando esse déficit emocional em crianças e adolescentes, agravado principalmente por esses últimos 2 anos de pandemia. É importantíssimo dizer que a gente conversava agora, que esse momento ele é agravado principalmente pelo distanciamento de pessoas, mas também pela condição socioeconômica que a gente vive. Eu estive num evento no começo do mês onde foi dito que metade da população do Brasil está em insegurança alimentar. Então, assim, os problemas da vida adulta, falta de dinheiro, desemprego, não sei se eu vou comer, eles são também deslocados para crianças e adolescentes. Então, isso também causa ansiedade. Então, ali juntou essas duas máximas, o isolamento, o distanciamento de pares e agravado pela economia. Uhum. E como que as crianças estão nessa retomada aí de socialização, voltando às escolas, voltando àquelas atividades? No geral, estão enfrentando muita dificuldade? Como que está se readaptar, a viver em sociedade? Porque praticamente foram aí 2 anos que as pessoas não viveram em sociedade. E principalmente uma criança, você pega, sei lá, uma criança de 6 anos de idade, muda muita coisa, entre os 4 e os 6 anos. Como que está sendo essa retomada de convivência entre as crianças? Eu não sei classificar para vocês qual é o maior prejuízo, se é na primeira infância, ou se é para os adolescentes. Eu acho que o dano ali, ele está equivalente em uma proporção bem dramática. Porque na primeira infância, a criança expressa os seus sentimentos, como ela não fala muito, mas ela chora, ela abraça. Então, tudo isso ele foi cerceado, porque voltou às aulas, mas ela também volta de máscara, E a gente ainda voltou assim, dentro das escolas ainda está de máscara. O adolescente, por estar muito tempo confinado, ele tem um prejuízo ainda maior, A adolescência é um período de maior conflito, que a gente tem na fase do desenvolvimento humano. E quando a gente olha para meninos e meninas, não sabendo nem como interagir com as pessoas que estão na sua sala de aula, muitos resistem a não ir para a escola e ainda preferem a tela, Quanto mais distância a gente tem de pessoas, maior é o prejuízo. Doutora, a gente tem percebido também, me corrija se eu estiver errado, mas há uma demora hoje, um tempo maior para esse adolescente, por exemplo, ele amadurecer, Antigamente a gente tinha, talvez as pessoas, talvez pelo modo de vida, as pessoas começavam a trabalhar mais cedo e tudo mais, e vinha um tipo de um amadurecimento, às vezes mais cedo. Hoje em dia, o que traz mudou-se a sociedade, mudou-se o tipo da criação, mudou-se o mundo de opções, os leques, as redes sociais. O que tem influenciado mais nesses adolescentes, a demorar para escolher, demorar para entender, dessa passagem de fase para a vida adulta? Como você avalia isso? A criança, ela chega a conhecer o mundo pela condução da mão do adulto.
né? Então, nossa geração, né, eu tenho quase 50, a gente acaba querendo proteger mais os nossos filhos. Então, a gente leva e busca na escola, né? Muito provavelmente vocês também andavam de ônibus, ali tinha uma autonomia maior. Essas crianças, quem acaba escolhendo para elas é o pai, a mãe. Isso traz um prejuízo muito grande para o desenvolvimento do aluno e da criança e do adolescente. Eu fiz um trabalho com a minha filha em São Paulo, eu tive um problema assim com a minha filha e eu fiz um curso para a gente ir dando autonomia para os filhos. Eu parava uma quadra antes, ia com ela até a porta da escola para ela poder atravessar. Quando você chega na frente de uma padaria, você dá o cartão em vez de descer e pede para o seu filho comprar o pão, para ele digitar sem. A gente tem que ir trabalhando isso, porque os pais super protegem e isso acaba trazendo um prejuízo enorme, né? De tomada de decisão, de insegurança, né? Até de repertório, de conversar com as pessoas, fazer amigos. Tudo isso é prejudicado pelo excesso de proteção. O nosso mundo hoje, né, o mundo contemporâneo, ele é um mundo dinâmico, né? A gente sabe que está mais violento, mas na medida correta é super saudável ter acordos, né, em casa. A criança tem que ter as tarefas, né? Ela não pode ter o ócio ali, ela tem que arrumar a cama, ela tem que colocar o prato na pia, se ela não lava, ela enxuga. Então, tudo isso vai dando esse repertório de autonomia e desses acordos que a gente precisa estabelecer com essa faixa etária. Uma das coisas que ficou muito mais presentes, né, nessa pandemia foi o uso da tecnologia, porque exatamente por causa do distanciamento social, né, o jeito de manter contato era via rede social, né, aplicativos de mensagens. Essa tecnologia que mudou tanto nesses últimos 20 anos, né, a gente teve uma mudança brusca, ela vem como aliada, ela vem como vilã, ou dá para fazer, ela assume os dois papéis, principalmente pensando em adolescentes, né? A gente sabe da questão do cyberbullying, que virou uma prática muito mais, né, frequente conforme a internet vai se popularizando mais. Como que os pais também devem monitorar esse uso, né, da tecnologia, do celular, das redes sociais, para tentar ali colocar, né, preservar o filho de uma exposição demasiada, de repente? A tecnologia não é o vilão dessa geração, né? O nosso comportamento é que é, né? E uma faca pode ferir, né? E pode. Então, o que a gente vê, que eu acho que é um fator muito prejudicial para esse fenômeno, né, de exposição, é essa alta performance pessoal que a gente é obrigado todo dia. Então, se a gente vê um anúncio de um adolescente que está vendendo ali uma propaganda de uma composteira, ele vai estar atrás de uma Mercedes pedindo para arrastar a tela, falando que a reciclagem... Então, cria-se uma imagem de sucesso para todo mundo e real. Então, eu acabo me comparando com essas pessoas, né? De extremo, e não acontece para todo mundo, né, gente? Então, assim, essa cobrança do sucesso, né, de você ter que ser parte de alguma coisa que não é parte de você, isso é uma utopia, uma ilusão, e isso é reforçado pelo mundo adulto, né? A gente faz isso, pais fazem isso todo tempo, né? E por que não as crianças não vão fazer? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer a criança que é youtuber, né? Uhum. E tem um monte de seguidores, né? As redes realmente, ela pode fomentar e ser um grande vilão no sentido de despertar mais ansiedade ainda, né? Nossa, olha, fulana, ela tem isso, a mãe dela viaja para tal lugar, né? Tem 5 mil seguidores, eu só tenho 1 mil. Eu não tenho, né? Então, assim, nesse sentido, sim. Mas o nosso comportamento, ele valida também essas ações, né? Quando você aplaude esse tipo de gente, acha sucesso, dá o like, né? É isso que eles estão esperando. Então, assim, a gente tem que saber mediar. O caminho do meio é sempre
o caminho que a gente deve buscar, né? O fato que pais também estão doentes, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? Então, é um trabalho a ser construído, um trabalho longo, um trabalho lento, né? De desintoxicação dessa alta performance, ser mais real, né? Ser mais real. Como é difícil a gente encontrar alguém assim para falar como é difícil ganhar dinheiro. Todo mundo fala só que se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Mas assim, como é difícil ganhar dinheiro? Como é difícil a gente estar feliz, às vezes no trabalho, às vezes eu tenho que trabalhar, é para comer. Eu não gosto daquele trabalho. Então, assim, as pessoas reais, né, é que a gente deve validar. Porque esse é um discurso que você encontra pertencimento ali. Eu olho e falo, sou eu, né, eu me identifico. E a gente acaba validando os comportamentos, os estereótipos ilusórios, né, irreais. Gostaria de saber, doutora, você está falando desses momentos, né, da realidade. A gente pode perceber, por exemplo, às vezes o pai que tem um filho que tem algum problema, esteja passando com algum problema, às vezes ele até leva num profissional, num especialista, mas aí dá uma crise em casa, às vezes fica assustado, não sabe como lidar. Qual que é o momento, como que deve ser essa relação do levar o filho para o especialista, do tratar em casa com as atitudes? Existe uma linha que você fala, bom, a partir daqui eu preciso de ajuda de um especialista, ou não, uma conversa, às vezes ajuda? Dá para mensurar isso? O tratamento de psicologia, né, o tratamento de psicoterapia, ele não deve ser encarado como um tratamento só para doenças, né? Eu fui professora da disciplina Felicidade, então eu sei que não é real isso. Mas quando você observa seu filho, seu pai, sua mãe, alguém próximo que está em sofrimento, esse é o momento de você não tentar com as suas mãos e deixar alguém profissional fazer esse trabalho. Então, perceber esse sofrimento psíquico, né, ele é fundamental para pedir ajuda. E eu não sei por que em algum momento da nossa vida a gente entende que às vezes pedir ajuda é uma coisa menor, né? A gente não aprende isso, né? E deveria ser ao contrário, né? Eu devia falar, não estou bem, se tem alguém para me indicar, né? Ou se você percebe seu filho dormindo muito ou dormindo muito pouco, os dois extremos, comendo nada ou comendo muito, isso é sintoma de ansiedade, né? E a ansiedade, o estresse que é um fenômeno que vocês conhecem, né? Todo mundo que trabalha conhece. O estresse ele pode trazer dor no estômago, ele pode dar até problema de pele, né? Tem aquelas urticárias que vêm do estresse. Então, é preciso ficar atento a esses sinais. Ansiedade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais sobre saúde mental, principalmente em relação aos adolescentes. A gente está recebendo a Vanessa Rodrigues, aquela que é especialista em aprendizagem emocional. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a Vanessa Rodrigues, ela que é especialista em aprendizagem emocional. Vanessa, um dos problemas também que a gente teve recentemente, né, foi notícia, foram em 2 escolas que nós tivemos um ataque em conjunto de pânico, né? Várias crianças apresentaram ali um grau de ansiedade elevadíssimo, assustando os professores, assustando os outros colegas. É um surto coletivo, né? Por que acontece isso? E eu nunca tinha visto uma coisa parecida com essa, assim, de ter várias crianças, vários adolescentes, né, tendo uma crise de ansiedade juntos. O que pode culminar a isso? Se tem relação também com essa questão da pandemia, com esse tempo de isolamento, por que acontece isso? Na história da psicologia, né, a gente já tem em outros séculos esse evento, não é um evento isolado, né? Acontece, às vezes tinham outros nomes, né? O Freud tem um livro que chama Psicologia das Massas, ele fala muito desse comportamento de massa, fala sobre contágio, né? Desse contágio emocional, psicológico, inclusive, mas
usando o recorte, né, dos adolescentes, o maior prejuízo é essa desconexão com pessoas, né, agravado por todo esse tempo de isolamento, né? Meninos e meninas que não se relacionam com pessoas, né, eles alimentam crenças que eles têm sobre eles mesmos e sobre o outro. Então, é muito difícil a pessoa que ela sempre foi rejeitada voltar para um ambiente, para aquele lugar, né, de dor, não quer. Então, ali na casa dele ele estava protegido disso, né, e voltar a fazer prova, né, tudo isso é combustível. Dentro da ciência da felicidade, que é uma área de estudo que eu trabalho, a Universidade de Harvard, ela tem um estudo muito longo sobre o maior previsor de felicidade da vida humana são as relações humanas. Então, e isso a gente perdeu nesses últimos 2 anos, né? Então, na vida adulta já é difícil esse manejo, voltar a se relacionar com o chefe, com pessoas que pensam diferente, né? Esse estresse do ter que se relacionar com o novo, né? A ansiedade de não saber me comportar. Então, isso é um agravante no recorte da adolescência, porque tudo na adolescência fica máximo, né? Se você é rejeitado, fica muito para você. Se você gosta muito daquela pessoa. Então, é um período delicado, né? E esse comportamento dessa escola de Recife também traz para a gente a necessidade de olhar para essa realidade no Brasil, né? Eu li essa semana que 2/3 dos alunos da rede do estado estão com sintomas de depressão e ansiedade. Nossa. Vanessa, essa busca, você falou do estudo da felicidade, né? Essa busca pela felicidade que todo mundo tem, os adultos, as crianças, os adolescentes, ela tem acontecido de uma maneira errada? Por exemplo, por que eu falo isso? Às vezes a pessoa, ela, como a gente fala das redes sociais, né? Ela vê aquilo como ela quer chegar ali porque ela gosta daquele ídolo, daquela pessoa e projeta a felicidade o dia que ela chegar ali, né? E no meio do caminho, às vezes ela até chega e fala, poxa, mas não era isso que me trazia felicidade. Essa tristeza, esse sentimento de angústia que as pessoas têm tido hoje, tem a ver também com essa busca errada, vamos dizer assim, pela felicidade? Sempre querer mais, né? Quer mais dinheiro, quer mais posses. A gente tem bastante componentes aí. O primeiro deles é que a felicidade, a gente escuta a felicidade tóxica. A felicidade, ela não é tóxica. A felicidade é um fenômeno importante para o humano, para a nossa existência, um fenômeno esporádico, né? Ninguém é feliz o tempo todo. O que as pessoas chamam de felicidade tóxica é quando você quer fazer parte de alguma coisa que não é parte de você. Você tem 1 milhão de seguidores, tem um carro e posta viagens, eu quero também. Então, eu projeto e posto, mas isso não é felicidade. Se você perguntar para nós 3 o que é felicidade, cada um vai dar uma resposta diferente. É um assunto muito subjetivo, efêmero. Mas, no geral, as pessoas associam a felicidade a coisas. E elas projetam isso para o futuro, né? Então, se você falar assim, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele salário, quando eu tiver aquela casa, quando eu casar com essa mulher, e não. A ciência da felicidade, existe uma pizza grande. E esses cientistas dividiram assim, 10% são as circunstâncias, 50% é a nossa genética e 40% são nossas escolhas, as nossas escolhas diárias. As pequenas escolhas que você faz todo dia, elas trazem um maior bem-estar, uma melhor qualidade de vida para você. E essas escolhas parecem insignificantes, mas desde você brigar no sinal e chegar na sua casa, até você decidir não entrar numa discussão no trabalho, essas pequenas escolhas é que vão construindo um caminho que você tem
mais prejuízo emocional ou não, mais leve. Dá para falar que a nossa sociedade está doente, porque a gente vê muito ódio, né? Seja quando o assunto é política, quando é futebol, quando alguma pessoa, algum famoso tem ali um comportamento errado, existe na cultura do cancelamento, aquele massacre em cima da pessoa, não. Muitas vezes a pessoa está completamente errada mesmo, mas será que precisa ser nessa intensidade o ataque? Dá para fazer essa análise? Ótima colocação que você fez. Antes da gente querer cancelar alguém, a gente precisa se perguntar se a gente foi validado. E o que é validado? Quando a dor do outro não me atinge, tem alguma coisa muito errada com a pessoa que eu sou. E isso não tem nada a ver com psicologia, né? Tem a ver com decência, com valores que você traz da sua família, as virtudes humanas. Então, o que é o validar? O que é o cancelar? Então, a gente não... o ser humano está ficando muito resistente à opinião contrária, não é? A opinião contrária entra para mim como um adversário, e não é, né? Na filosofia existem grandes debates ali de opinião contrária, e é isso que faz a gente dar um salto e pensar junto numa solução. Então, se você busca por amizades, por pares espelhados, a sua vida é muito pobre, né? Intelectualmente. E daí você fica viciado no sim, na resposta que valida a sua, né? Você nunca considera o assunto diferente daquilo que você acredita. Isso tem uma influência enorme das redes sociais, do algoritmo que seleciona, né, aquelas coisas que vão em direção àquilo que você posta, àquilo que você curte, ele deixa ali para você, né, mais daquilo. As redes sociais também, mas nós somos constituídos por várias agências de modulação de comportamento. A igreja que eu frequento é uma agência, né? O time que eu torço também, a minha família, o comportamento da minha família também indica ali, é flexível, não é? Se você aprendeu que mulher não usa calça, se você se apaixonar por uma mulher que usa vestido, muito provavelmente você vai tomar uma decisão nas suas crenças, baseada nas suas crenças fortes, né? Aquele laço que você tem. Então, tudo isso modula o nosso comportamento, né? O meio onde eu estou, ele interfere muito na minha ação. Vanessa, você falava com a gente antes aqui do programa sobre a questão de políticas públicas, né? Isso. Essa questão de ter uma atenção especial para essa questão emocional. Eu queria que você falasse um pouco da necessidade desse tipo de política para ajudar, principalmente as pessoas que não têm acesso a esse tratamento, né? É fundamental, meninos, é fundamental. Hoje, se você quebrar o seu pé, você for num hospital, você fica lá um dia ou 2, não sei, depende da fila, mas você sai com o seu pé engessado, né? E se você quiser se matar, aonde você vai? Quem é o pronto-socorro dessa pessoa? Então, a gente sabe que o trabalho do psicólogo hoje, ele é para uma fatia, né? Ele é para uma fatia bem restrita. Então, é preciso a gente fomentar isso de políticas públicas. Eu vi um movimento de levar os psicólogos para a escola, né? Para dar um suporte ali, mas a gente precisa de políticas públicas para todos, né? Para todos. Para essa pessoa possa se consultar e não daqui 40 dias se ela está passando mal, mas no momento, um pronto atendimento, né? Um hospital de plantão esse seria um sonho, né, para a gente. Vanessa, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu documentário Perto Demais, né, que aborda temas relativos à saúde mental e que agora tem aí um projeto, né, que deve passar pelas escolas. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é o documentário e como assisti-lo.
O documentário Perto Demais, ele trata sobre a não aceitação ao diferente, isso que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre o nosso comportamento com o outro. E esse é um documentário que foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Pelo fomento da lei, e ele não tem fins lucrativos, então ele é uma ferramenta de acesso gratuito para todas as escolas, e a gente traz nesse documentário justamente essa dificuldade de relacionamento com o diferente, ancorada numa pesquisa da USP que traz dados do seguinte: 75% dos transtornos da vida adulta são gerados na infância. Por falta de condições, né, essas pessoas chegam na vida adulta com diversos transtornos sem tratamento. Então significa que essas mazelas, essas feridas acompanham essa pessoa. E o documentário ele é costurado ali por alguns especialistas que vão indicando qual é o prejuízo, o que pode ser feito, né? E no final a gente tem a participação da Monja Coen, que traz uma importante reflexão sobre o quanto a gente pode melhorar isso, né? O quanto a gente pode. O mesmo humano que bate é o humano que estende a mão e que tira você desse lugar. Então, assim, a reflexão ela volta para você mesmo, né? Como é que você está tratando os outros, né? O outro. Então, é sobre isso. A gente vai fazer uma caravana pelo país para fomentar a distribuição, que é gratuita, para professores e vai estar disponível no nosso site. Qual que é o endereço? pertodemais.com.br. Tá certo. Nós conversamos hoje com a Vanessa Rodrigues, ela que é especialista em educação, em aprendizagem emocional. E muito obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista. Muito obrigado a vocês. E Carlos Giacomelli, valeu e até a próxima, hein? Até a próxima, Marcos. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana e até mais.